Amiguinhos, bem-vindos de volta em Video Design Studios, aqui quem fala é Igor Beltrame e o vídeo de hoje é um bônus aqui no canal, tá, gente? Por que um bônus? Porque eu tô com muito trabalho pra fazer e eu não tô conseguindo gravar mais de um vídeo por semana e... Enfim, até eu acabar esses trabalhos vai ser um videozinho por semana conforme prometido. Mas então, pessoal, o vídeo de hoje ele é um... Eu vou basicamente falar do vídeo e de algumas outras coisas que eu quero falar também. Mas o vídeo de hoje ele é um estudo que eu costumo fazer de retratos de pessoas. Eu pego um desenho da escola russa, né, na internet, imprimo ele normalmente ou deixo no próprio tablet e vou desenhando, né, tentando copiar, não copiar exatamente o que eu estou vendo, mas tentando aprender a técnica do cara que fez. Deixa eu só explicar antes de continuar falando o que eu fiz aí. Primeiro, gente, eu fiz todo o rascunho com um carvão. Eu não sei exatamente que tipo de carvão é esse, mas ele é um carvão que ele não pega muito no papel. Então, só de passar a mão assim, ele já mancha muito, ele já sai. Eu acho que é carvão macio, deve ser esse o nome, não sei. Né? E depois eu vim com um lápis HB bem clarinho, sem fazer força, só para marcar algumas linhas que eu queria que estivessem ali, que com o carvão estava muito complicado marcar, né? Sendo que o carvão ele tem um traço bem grosso, né? Um traço não é fino igual do lápis. Mas enfim, gente, essas imagens que eu pego na internet são de uma escola tradicional lá da Rússia. É só você escrever Russian Art School que vai aparecer esse tipo de imagem, sacou? E os caras são muito bons e por isso que eu pego as imagens deles para estudar. Fora isso, normalmente eu estudo com fotografias, mas ultimamente eu estou estudando com isso daí e também isso daí é um exercício para as aulas de desenho que eu faço, tá? Ah, sim, gente, ó, como é que eu apago a página? Eu não vou com a borracha, né, mexendo de um lado pro outro. Eu pego o limpa-tipo, faço ele virar tipo um rolinho e vou passando em cima no desenho. Aí eu já venho com um lápis carvão, tá? Porque aí eu já quero detalhar um pouco mais, o lápis ele consegue ter um traço mais fino e eu tô querendo aprender a usar esse lápis, né? Eu sou muito ruim usando carvão. Isso é importante dizer, tá, gente? Eu não sou bom em desenho com carvão, não. Eu me esforço, tá? Eu tenho muito a aprender ainda, muito a estudar, né? Eu tô tentando. Mas o que eu tava falando antes? Gente, tá complicado colocar vídeo no canal e eu tô realmente abarrotado de trabalho, mas eu tenho uma novidade muito boa. As minhas tintas guache chegaram, finalmente. Infelizmente eu fui taxado, né? Mas tudo bem, eu vou falar isso num vídeo que eu vou fazer, que é um review dessas tintas. É da Mary's, ou Mary's, sei lá como é que você quer falar, mas a tinta guache vocês vão ver no vídeo que eu vou fazer. Mas então, pessoal, falando de novo, voltando a falar do desenho, aí é o seguinte, eu já venho com o lápis carvão e eu começo a calmamente ir colocando as sombras, marcando algumas coisas. Tem alguns, eu não costumo fazer igual, tem pessoas que fazem muito isso. Eles fazem uma camada de sombra bem clarinha, depois vem com outro layer, depois outro layer, outra camada e vai acendendo o desenho aos poucos. Eu faço de uma forma meio zoada, assim, né? Vamos supor, eu quase finalizo o olho, aí eu quase finalizo o outro olho, aí eu trabalho um pouco mais no nariz. Eu vou trabalhando em partes separadas no desenho, entendeu? Eu nunca trabalho de menos no desenho inteiro e nem de mais em uma parte só. Assim eu consigo me divertir mais desenhando, deixar o desenho mais prazeroso para mim. E eu tenho certeza que nenhuma parte do desenho vai ficar super trabalhada e outra super relaxada, a não ser que eu queira deixar essa parte super relaxada. Assim, essa é uma técnica interessante que eu não sei se eu já falei pra vocês. De você estar desenhando com carvão, e normalmente quando você desenha com carvão, o carvão não entra 100% no papel, ou ele fica aquele pó de carvão em cima, né? Mas é interessante você pegar um pincel e esfregar na parte que você quer que fique bem preta mesmo. Você vai passando carvão e passando pincel, passando carvão e passando pincel. Que aí, cara, o carvão entra no papel, não sai nem por reza e fica muito preto e fica bem aveludado, assim, fica bem bonito.
e também para deixar as sombras do desenho mais suaves, né? Não ficar aquela coisa grossa com rachura. Não que rachura seja feio, rachura é bonito, mas pelo tamanho do desenho, a grossura do lápis, a rachura não era uma boa opção. Aí, então eu preferi fazer desse jeito. E é legal também aprender isso, sabe? Usar outras técnicas, né? E tentando coisas novas. Mas aí, gente, vocês estão vendo o desenho bem avançado mesmo. Repara no olho, como eu deixei bem preto. Foi com um pincel, nariz também. Foi com pincel. Eu passei por muitas dificuldades para fazer esse desenho, porque vocês podem ver que ele não tá igual ao desenho da esquerda, tá? E nem é a minha intenção deixar ele idêntico. Eu não quero fazer uma cópia do desenho da esquerda. Eu quero só aprender o que o cara fez. Eu quero ver se eu consigo aprender algumas técnicas que ele colocou no desenho dele. Então, gente, sempre mantenha isso em mente, tá? Sempre que vocês forem estudar com referência do desenho de outro artista, pense que você não tem que fazer 100% igual. Você tem que tentar copiar o máximo que você puder, né? Mas tendo em vista que, cara, provavelmente o seu desenho vai ficar diferente do cara. Entendeu? Muito difícil você conseguir fazer idêntico. Eu sei que tem uns caras aí que conseguem, mas, pô, pera lá, né? Tipo, esses caras são muito profissionais, ou eles estão estudando isso há muito tempo. Se você continuar estudando isso durante muito tempo, uma hora você vai chegar lá também, não se preocupa. Tá? Não esquenta a cabeça com isso, não. Então, gente, aí voltando ao desenho. Então, nessa parte do desenho eu já tava ficando consideravelmente cansado, né? Eu não consegui sentar e fazer esse desenho de uma vez só. Eu tive que parar para fazer uma coisa, aí começa de manhã, aí para pra almoçar, aí sai à tarde para fazer alguma coisa, volta à noite, aí para de novo e volta a desenhar de novo. Então por isso que ele tá todo picado, né? Sem contar que a câmera não grava mais de 30 minutos. E tem que ficar esperando a bateria da câmera recarregar, etc e tal. E eu não fiquei esperando a bateria recarregar, por isso que vocês estão vendo o desenho aí que ele corta muitas vezes. Em muitos momentos, né? Desculpa. Mas aí, gente, deixa eu ver o que mais que eu tenho pra dizer pra vocês aí. Pra deixar o desenho esfumado, a primeira coisa que eu quero dizer é: eu uso o pincel ou eu uso o dedo. Se eu quero apagar depois, eu vou usar o pincel, porque parece que quando eu uso o dedo para esfumar o desenho, parece que a oleosidade da minha pele entra no papel e depois para apagar, assim, não dá. Esquece, entendeu? Então eu só uso o dedo quando eu já tenho meio que certeza do que eu tô fazendo, né? Quando eu tô meio na dúvida, eu uso o pincel. Uma coisa que eu costumo fazer também é não me preocupar tanto assim com os highlights do desenho, né? Com as luzes, porque eu faço o desenho e deixo ele meio acinzentado, assim. Quando eu quero dar um branco a mais, eu venho com a borracha e apago, tiro o carvão dele, vou apagando até ficar bem branquinho. Então eu não me preocupo tanto assim, não pintar aquela área, não passar carvão ali naquela área para ficar bem branco. Você pode ver que o nariz dele não tava com esse branquinho, eu coloquei depois. E eu vou fazendo isso, eu vou fazer isso no cabelo também, vou fazer na testa, vou fazer em várias partes. Eu não esquento tanto a cabeça. Até porque, gente, isso é para ser um estudo, não é para ser uma obra de arte, algo que você vai moldurar e colocar na parede, nem vender. Bom, vender pode, se alguém quiser comprar, né? Mas isso aí tá aí para você estudar, não é para você ficar meses trabalhando nisso. Tem que ser em um dia, entendeu? No máximo 2, se você quiser trabalhar mais. Então, tipo, o cabelo, eu não tava tão afim assim de estudar cabelo, então o cabelo desse desenho vai ficar bem ruim, não vai ficar bom. Não era a minha intenção. Eu tinha que ter feito, mas eu não fiz. Aí, gente, eu já tô vindo com outro carvão que eu comecei a fazer rascunho, aquele carvão que é bem clarinho, que apaga fácil, né? E vou calmamente colocando camadas e camadas de carvão. Se você achou estranha a posição da minha mão aí, é porque nessa hora eu já tô em pé, eu não tô sentado na cadeira não, tô de saco cheio de ficar sentado já. Aí outra coisa que eu queria falar, o desenho ficou bom, ficou bem legal, bem interessante, eu gostei bastante. O único ruim, cara, é que quando eu passei o verniz no desenho, porra, o verniz cagou o desenho inteiro, né? Vocês vão ver no videozinho que eu vou colocar aí. Cara, verniz do Brasil aqui, o nacional, ele é uma coisa que dá vontade de arrancar os cabelos às vezes, porque ele caga os meus desenhos direto. Tá difícil falar, cara.
Mas é isso aí, gente, o vídeo tá chegando no fim, esse foi um vídeo bônus, tá? Se você gostou, dá joinha no vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e me segue nas minhas redes sociais, tá? Ah, sim, e se você gosta dos outros vídeos aqui, se você gosta dos outros vídeos daqui e gosta das camisas que eu estou fazendo, tem a minha lojinha na Collab aí, o link tá aí na descrição, é só você clicar, vai lá, ajuda a gente aí. Enfim, né, ajuda a gente aí. Se quiser, vai lá, gostou, compra uma camisa que você vai me ajudar bastante, tá, pessoal? Tchau! Fala, pessoal, e aí, tudo bem? Então, pessoal, mostrando aqui pra vocês, eu acho que eu já vou ter falado no vídeo, eu terminei o desenho e já passei o verniz nele, né? Então, é um estudo, né? Então eu passei o verniz. Eu tirei uma foto do desenho antes de passar o verniz. E eu vou conseguir mostrar pra vocês melhor o que acontece quando você passa o verniz no desenho. Aqui, porque quando você passa o verniz, deixa eu ver se dá pra vocês enxergarem. Parece que o carvão, ele meio que aglomera, ele fica meio... Fica umas pelotinhas, não fica bem... Não fica macio, não fica suave a transição de cores. É como se ele juntasse, entendeu? Várias bolinhas se juntassem uma na outra. Aí fica meio estranho. Eu não sei exatamente por que isso acontece, tá? Mas fica assim. E, como eu falei, isso aqui é um estudo, não é pra ser uma obra de arte, moldurar, nem nada disso, né? Passei o domingo aí fazendo isso pra estudar mesmo, só pra aprender. Então tá aqui o verniz pra não manchar essa página aqui, né? Esse desenho não manchar essa página e o desenho que tá aqui embaixo não manchar a página de cá. Então vice-versa, passei verniz aqui, passei verniz aqui. Estrago o desenho? Estrago um pouco o desenho, mas não tem problema não, né? O importante, se eu fizesse uma obra sensacional aqui, talvez eu não passasse tanto verniz ou nem passasse verniz, né? É isso aí, pessoal, só queria mostrar pra vocês que verniz às vezes ferra um pouquinho o desenho. Foca, câmera.